Bom dia a todos. Obrigado, Rui. Temos tempo. Diz? Temos tempo. Muito bem. Bom dia. Como o Rui disse, o meu nome é João Canais. Eu sou o que se chama hoje em dia um Business Development Manager para a ESRI a nível da Europa. Como o Rui disse e bem, eu colaborei com a ESRI Portugal durante mais de 10 anos e durante esses 10 anos ou mais vim a todos os encontros de utilizadores. Depois, de alguma forma, emigrei e deixei de vir. E agora, passados 10 anos, estou de volta e com muito gosto para vos apresentar e partilhar um conjunto de ideias que nós temos sobre a nossa visão e de como é que os sistemas de informação geográfica podem ser úteis. Portanto, de alguma forma, acho piada à questão dos 10 mais 10 e queria partilhar isso convosco a este nível. A nossa visão dos SIGs e da atualidade. Nós consideramos que podemos olhar para a cartografia como uma forma de fazer mapas, mas também podemos olhar para ela de uma forma estratégica, uma forma de criar um entendimento e uma perspectiva comum. Perspectiva e entendimento comum esse que são necessários para que nós encontremos as soluções para os desafios que hoje em dia temos enquanto sociedade, enquanto planeta. E é nesse sentido que nós achamos que os sistemas de informação geográfica podem ser importantes. O nosso mundo é um mundo complexo, com uma rica biodiversidade, que é ao mesmo tempo também frágil e que, em parte, nós desconhecemos. Vejam o caso, por exemplo, dos oceanos, em que nós não dominamos totalmente as interconexões entre os diversos elementos que constituem este nosso planeta. E é um mundo que vive em profunda mutação. Nesse sentido, ele também tem diversos desafios, que todos nós estamos, de alguma forma, familiarizados. Nós, enquanto humanidade, temos vivido, diria, de uma forma talvez um pouco insustentável, ou pouco sustentável, se quiserem. Existem as questões das alterações climáticas, a falta a perda de biodiversidade, a instabilidade que nós temos provocado no nosso planeta, e tudo isto vem nas notícias dos dia a dia. E, nesse sentido, nós consideramos que as quedas acentuadas da biodiversidade, dos incêndios, das florestas, das inundações, são claramente indicadores daquilo que está a acontecer no nosso mundo. Para isso, a sensação que temos, em termos de forma de resolver do principal problema da nossa sociedade, não é um ou outro destes vários elementos, mas é sim a falta de compreensão global e da interconexão entre todos estes elementos. E consideramos que o Sistema de Informação Geográfico é o instrumento perfeito para nós conseguirmos analisar todos os fatores, termos uma visão integrada e comum desta realidade e, dessa forma, conseguir agir em comum na resolução destes problemas. Mapear é um trabalho de conjunto, em que nós conseguimos desenvolver entendimentos, conseguimos explorar diversas alternativas, conseguimos encontrar soluções e chegar a acordos. E mapear esse terreno comum, esse common ground que o Rui referia há pouco, é uma base que nós consideramos essencial para uma ação positiva que todos nós precisamos ter. É esta visão comum que eu queria partilhar e que queria, de alguma forma, também partilhassem comigo deste mesmo entendimento. O SIG é interessante, é uma linguagem fundamental na nossa perspectiva e é como as outras linguagens da matemática, da imagem, da música, e é incrível enquanto linguagem para contar histórias. E contar histórias é essencial, porque é através dessas histórias que nós partilhamos as nossas experiências, que partilhamos os nossos entendimentos, que chegamos a um entendimento comum que nos permite ter uma ação comum no desenvolvimento das nossas ações para enfrentar estes desafios. Mapear não é só apenas descrever aquilo que nós estamos a ver, é também encontrar e identificar
alternativas, opções, cenários possíveis. E com base nisso, incentivar a nossa imaginação para que encontremos soluções para as nossas questões. A cartografia foi usada ao longo da nossa história para diversas atividades, mas algumas delas têm, por exemplo, no nosso caso português, a questão da navegação. Tem sido utilizado para estruturar a forma como nós nos organizamos em sociedade, o planeamento das nossas cidades, mas muitas outras atividades. E como veem, é realmente um instrumento de visão, de encontrar soluções, de cenários, de desenvolver essas opções. E a tecnologia está a avançar muito rapidamente. E é um grande efeito que nos permite, de alguma forma, acompanhar aquilo que a civilização também está a desenvolver-se. Quando nós estamos, de alguma forma, a tentar desenvolver este entendimento comum, esta visão comum, nós tentamos tratar de unir todos os aspectos, todas as variáveis. E a linguagem geográfica e a ciência geográfica são a base perfeita para desenvolver esse entendimento comum. Ajuda-nos a identificar os padrões, ilumina-nos muitas vezes as variantes que nós não conseguimos identificar apenas olhando para os números, permite-nos identificar os padrões, permite-nos identificar soluções. O SIG é também um processo, é também uma estrutura que nos permite, de alguma forma, desenvolver a nossa atividade. Nós conseguimos coletar os dados, conseguimos visualizá-los, conseguimos analisá-los, conseguimos planear em cima desses dados e projetar um pensamento estratégico. E, com base nisso, ter o tal território comum, ter o tal entendimento comum que nós consideramos essencial para desenvolver e para atingir os nossos fins. Temos então que cartografar todos os fatores, criando esses tais entendimentos, criando uma colaboração entre as diversas áreas. E tenham alguns exemplos. Os municípios de onde muitos de vocês vêm, de alguma forma, fazem isto ativamente, num território, numa escala que é local, se quiserem. Existe neste momento um protocolo a nível global de mais de 50 países no tentativa de desenvolver as medidas do 30-30, que são, no fundo, a ideia de conseguir fazer um desenvolvimento sustentável de 30% do nosso território. E isso é uma escala local. Mas nós também fazemos planeamento a uma escala regional, se quiserem, onde abordamos as questões de habitação, as questões dos transportes, as questões da biodiversidade da nossa sociedade. Mas também o fazemos isso a uma escala global. Vejam as Nações Unidas com as suas atividades a nível das pandemias, das doenças e de outras atividades. E, portanto, o sistema de informação geográfico permite analisar e trabalhar a todas estas escalas, locais, regionais, nacionais, globais. A esse nível é necessário que a tecnologia continue a desenvolver-se. E vocês vão ver na segunda parte desta manhã e depois durante as sessões que vão ter da parte da tarde, todas as inovações que nós temos para vos apresentar e para, de alguma forma, poderem acompanhar estes desafios. Ao mesmo tempo, existem outros desafios que estão a acontecer que têm a ver com a interconexão entre os vários elementos. Nós estamos, no fundo, a desenvolver uma estrutura geoespacial. Essa estrutura geoespacial é muito semelhante àquilo que nós consideramos ser a internet. Ela permite, no fundo, interligar diversos sistemas. Um dos exemplos, por exemplo, é o caso da emergência, em que nós necessitamos de ligar serviços que vêm das câmaras municipais, serviços que vêm dos CDOs a nível distrital, dos serviços que vêm a nível nacional de planeamentos. Mas se nós tivermos, mas existem muitos outros exemplos dessas ligações. E esses entendimentos que nós vamos desenvolvendo permitem-nos, de alguma forma, ter uma melhor compreensão sobre a nossa realidade e uma forma de agir. Esses entendimentos são essa infraestrutura geoespacial que nós estamos a desenvolver. Um exemplo, por exemplo, que vocês podem ter é o exemplo do site que nós desenvolvemos, o dashboard, para a Universidade Johns Hopkins durante a pandemia.
em que teve mais de 1,2 trilhões de visualizações. Isto significa que, a nível global, houve a capacidade de ter um entendimento comum do que estava a acontecer. E, com base nesse entendimento comum, nós conseguimos agir em conformidade com isso. Essa é a atividade, as ações que vocês desenvolvem no vosso dia-a-dia quando desenvolvem os vossos mapas. E os vossos mapas estão a ser vistos por milhares de pessoas e muitos deles por milhões de pessoas. E essa estrutura toda que vocês estão a construir no vosso dia-a-dia é essa que é a estrutura geoespacial que nós aqui estamos a falar. Existem, claro, conteúdos que são aspectos são essenciais, aspectos que são essenciais para o desenvolvimento desta infraestrutura geoespacial. Naturalmente, a componente, se quiserem, profissional, mas depois também a ligação das dinâmicas da informação, a facilidade da colaboração e que permite a transformação das organizações. É essencial enfrentar os grandes desafios que temos, do clima, da gestão das cidades, da conservação da biodiversidade, para citar apenas alguns. É isso que requer um trabalho cuidadoso e de profissionais chiques como vós, cartografando o mundo que nós queremos. E com isto, eu queria vos dar esta visão de colaboração, de integração entre as várias coisas. Queria também aproveitar para fazer um anúncio. Até ao final deste ano, nós vamos lançar uma aplicação que tem a ver com a parte do suporte. Esta aplicação, esta app, vai estar disponível para os sistemas operativos iOS e Android. Vai-vos permitir visualizar as novas versões que vão estar disponíveis, vai-vos permitir ver toda a parte que tem a ver com as questões do suporte, patches, bugs e afins, e vai-vos também permitir interagir com a nossa equipa de suporte. E isto pensamos nós que seja importante para, de alguma forma, prestar um melhor serviço a vós. Temos também a nossa rede de parceiros. Existem mais de 3.000 parceiros a nível global que estão ao vosso dispor e que colaboram com as suas soluções, com os seus serviços, com o seu know-how para o desenvolvimento dos vossos projetos. Mais à frente vou-vos comentar uma parceria que estamos a desenvolver em Portugal que me parece absolutamente espetacular a nível do desenvolvimento futuro da nossa sociedade. Mas existem também um conjunto de startups que estão a desenvolver as soluções baseadas na ESRI e que estão comprometidas com o desenvolvimento e com o sucesso do vosso futuro, dos vossos projetos. Voltando ao problema central. Eu penso que o problema central que nós temos nos nossos tempos não tem a ver com um ou outro elemento destas várias temáticas que temos estado a conversar. Tem a ver com a falta de compreensão global e da interligação entre os diversos elementos. E, uma vez mais, o sistema de informação geográfico é aquilo que, na nossa perspectiva, permite fazer esta ligação e fazer esta compreensão completa, global, se quiserem, da nossa realidade. E, com base nisso, cartografar para um território comum, para um objetivo comum. Vocês, enquanto agentes da ação desta inovação, enquanto utilizadores, enquanto gestores dos sistemas de informação geográficos, têm uma responsabilidade especial. Nós também temos, todos temos aqui que estamos na sala e os que também estão remotamente a assistir-nos. Teremos que fornecer a liderança e facilitar os acordos que são necessários para resolver os conflitos e, de alguma forma, chegar aonde queremos com os nossos objetivos. E isso é necessário através de uma linguagem comum, de soluções comuns, de métodos comuns e de uma infraestrutura geoespacial que também é comum. A educação. A educação é um dos elementos que nós consideramos absolutamente estratégicos no desenvolvimento de toda esta visão. E a educação é algo que a ESRI leva muito a sério e que nós temos trabalhado afincadamente, não só com as escolas e com as universidades, desenvolvendo conteúdos programáticos para disponibilizar nas escolas. Neste momento, a nível global, nós disponibilizamos a tecnologia para todas as escolas do secundário, hoje em dia conhecidos como o segundo, terceiro e quarto ciclo,
o que antigamente se chamava o 12º ano. Claramente já pertence à transição digital, porque aparentemente já tenho que estar a traduzir o que dizia antigamente para o de hoje em dia. E esses conteúdos estão disponíveis para os professores, estão disponíveis também para outros utilizadores que pretendam, e depois temos uma rede muito alargada de universidades. Hoje temos o meu colega Michael Gold na audiência, que da parte da tarde vai estar na sessão de educação também a partilhar algumas das atividades que nós temos estado a fazer a nível de educação, para que de alguma forma tenham contacto e conhecimento. Mas uma vez mais, é uma área de investimento para nós muito importante. E nesse sentido, eu gostava de partilhar convosco esta parceria que temos estado a desenvolver com a Porto Editora, de integrar os conteúdos geográficos nos livros das escolas, em especial a geografia, os manuais de geografia do 3º e 4º ciclo, os manuais de biologia e geologia do 11º ano e a economia A no 11º ano também. Estes são as primeiras áreas de colaboração que vão passar a estar disponíveis para todos em termos das vossas escolas. E com isto, queria agradecer a vossa atenção. Chamava de volta o meu colega Rui Sabino para continuar a vossa manhã. Muito obrigado. Muito obrigado.